No episódio de hoje de Discovery na Escola, conheça a chocante verdade que se esconde por trás de uma das maiores forças da natureza em Compreendendo a Eletricidade. Veja homens caminhando na corda bamba enquanto verificam cabos ligados à corrente e visite conosco a represa Hoover, uma das maravilhas da engenharia civil. E finalmente conheça algumas das pessoas que trabalham noite e dia para trocar os milhares de lâmpadas de Las Vegas que vivem se queimando. Preste atenção nas nossas perguntas, nas atividades que vamos sugerir e nos recursos que vamos indicar ao fim de cada segmento. A seguir, questões para estudo e discussão relativas a esta primeira parte de Compreendendo a Eletricidade. Que dois fatores causaram o apagão na cidade de Nova York em 1977? Como a roupa de malha metálica protege de choques elétricos? Quem repara linhas de alta tensão? Discuta o impacto que teria um apagão geral na sua cidade. Considere as possíveis consequências e explique as precauções de emergência que deveriam ser tomadas. Discovery na Escola apresenta agora a primeira parte de Compreendendo a Eletricidade. Tudo sobre eletricidade. Muito antes de sabermos o que é, ou de conseguirmos dominá-la, a eletricidade já fluía através de nossos corpos vinda dos céus. Há sempre uma corrente fluindo para a Terra, vinda de tempestades de raios e fluindo, mesmo onde não estão caindo raios. E nesse processo é criado um campo elétrico na atmosfera. Ao andarmos por aí, a voltagem entre nossas cabeças e nossos pés chega a 200 ou 300 volts, mas ninguém percebe porque já nascemos e crescemos nessas condições. Mas quando a voltagem entre as nuvens e a Terra se torna muito alta, fica bastante óbvia. Uma das pessoas que ficaram fascinadas com esse fenômeno foi Benjamin Franklin. De fato, foi ele quem inventou os termos carga positiva e carga negativa. Hoje, a alta tecnologia substituiu a pipa. No centro da região norte da Flórida, os cientistas provocam a queda de raios com um foguete em um arame. Podemos fazer com que a nuvem produza um raio e então o dirigimos para onde queremos testá-lo. Antes não era possível fazer isso. Eles dirigem os raios de forma que eles atinjam casas e linhas de transmissão montadas para isso, tentando entender o que ocorre quando os raios caem. Benjamin Franklin jamais poderia imaginar um experimento com o nível de controle oferecido pelo lançamento de foguetes. Eles lançam um foguete para dentro de uma nuvem de tempestade. Ao foguete está amarrado um fio de cobre que cria um caminho para o raio seguir. Há uma certa excitação e uma certa tensão antes de você apertar o botão. Aí você prende a respiração por 2 segundos esperando o foguete subir até lá. É uma sensação diferente de tudo. E quando a coisa acontece, é uma grande satisfação, porque só conseguimos fazer isso umas 20 ou 25 vezes por verão. E por isso, cada uma é um grande acontecimento. É como se fosse um para-raios a foguete. O raio ocorre assim que o fio é lançado ao ar. Numa fração de segundo, a corrente elétrica do raio desce pelo fio que se desintegra e produz uma fumaça verde. O que desce pelo raio com 50.000 amperes é basicamente a mesma coisa que sai da tomada na sua parede com 10 amperes. A temperatura de um raio chega a mais de 25.000 graus centígrados. É 6 vezes mais alta do que a que existe na face do Sol.
todo aquele calor e aquela luz que são gerados pelo número altíssimo de elétrons que são obrigados a se mover. O núcleo de um átomo tem uma carga positiva. Os elétrons que orbitam o núcleo têm cargas negativas. Quando a corrente elétrica flui, elétrons são arrancados dos átomos e se movem livremente. A eletricidade é um fluxo de carga elétrica e a maior parte dessa carga é constituída por elétrons que se deslocam. Qualquer objeto passa a ter carga negativa sempre que passa a conter um excesso de elétrons. A natureza equilibra as coisas dando carga positiva a outro objeto que esteja próximo. A diferença de potencial entre as cargas é medida em volts. Qualquer corrente elétrica de estática a raios é formada por elétrons que se deslocam de algo com carga positiva para algo com carga negativa. Parece mais fácil gerar faíscas e raios do que não gerá-los. Uma faísca é gerada toda vez que você esfregar dois materiais diferentes um contra o outro. O caminho percorrido pelos elétrons depende do material através do qual eles estejam fluindo. O corpo humano certamente conduz eletricidade, mas a corrente é baixa. Não é como num pedaço de cobre. O cobre tem muitos elétrons meio soltos, por isso é um bom condutor de eletricidade. Os elétrons da cerâmica e da borracha, por exemplo, ficam muito presos aos seus átomos para poder conduzir eletricidade. Eles são chamados de isoladores. Uma força chamada de eletromagnetismo é responsável pelo deslocamento dos elétrons. A nossa civilização tecnológica só existe porque a eletricidade pode criar magnetismo. E o magnetismo pode criar eletricidade. Isso remonta ao fato de que estão presentes duas forças distintas no que chamamos de eletricidade ou de eletromagnetismo. E essas duas forças são a energia elétrica e a atração magnética. As cargas fundamentais são a carga positiva e a carga negativa. Para podermos ver essas forças em ação, é só olhar para o céu à noite numa posição bem ao norte. A aurora boreal resulta basicamente da entrada de correntes de alta energia que vem do Sol no campo magnético da Terra, que as desvia. Aquilo lá é eletricidade. 5, 4, 3, 2, 1 e decola o ônibus espacial Columbia, dando continuação às pesquisas espaciais sobre a tecnologia da luz solar. Em 25 de fevereiro de 96, a NASA e cientistas italianos fizeram uma tentativa ousada para dominar a energia elétrica da atmosfera. Eles geraram eletricidade usando um fio como satélite. Vamos ver se continuamos assim. Positivo. A missão fazia parte de uma nova experiência para verificar o que ocorreria se um satélite arrastasse um fio pelo espaço. Liberada a verificação 314 de altitude do satélite. Prossiga. A experiência era baseada num princípio simples de que quando se move um condutor através de um campo magnético, os elétrons do condutor começam a se deslocar. Isso gera uma corrente elétrica que pode fluir através de um circuito. O satélite foi empurrado para o espaço por jatos de gás e um cabo de 20 quilômetros de comprimento começou a se desenrolar. Se há um fio dentro daquele cabo, automaticamente você tem um condutor que se move através de um campo magnético. E o campo magnético, neste caso, é o da Terra. E o movimento é o do ônibus espacial que se move a alta velocidade, a velocidade orbital. As condições são ótimas, Jeff. O movimento do fio através do campo magnético da Terra gerou 3.500 volts. Energia suficiente para fazer funcionar uma estação espacial. Ok, a tensão agora baixou muito, mas o cabo ainda está bem esticado. Há apenas uma pequena oscilação lateral. O cabo podia ser facilmente visto da Terra. Foi um dos maiores objetos enviados ao espaço. Por 5 horas, o fio varreu o campo magnético do nosso planeta, gerando mais e mais eletricidade. Abdul, o cabo se rompeu. Ele está se afastando de nós. Coloque-o na imagem, Claude. Por favor, coloque na imagem. O cabo se rompeu. Positivo. Tente fotografá-lo enquanto ele flutua e se afasta de nós. Quando me lembro, de repente vimos que de fato o cabo havia se rompido.
Foi um choque muito grande. Foi como uma pancada no estômago. Olhar e ver que o cabo estava se afastando de nós à velocidade de uns 2,5 metros por segundo. A vontade era esticar o braço e pegá-lo. O fio estava gerando tanta energia que uma faísca saltou do fio para o sistema de lançamento do satélite e queimou o cabo. O satélite experimental, que havia custado 440 milhões de dólares, flutuou para longe. Sim, senhor, não era esse tipo de ação dinâmica do cabo que esperávamos ver. Ora, de qualquer modo, demonstramos que um fio esticado no espaço pode gerar uma enorme quantidade de eletricidade. E, infelizmente, demonstramos também como lançar um satélite para uma órbita muito mais alta. A NASA vai repetir a experiência porque o sistema poderá gerar energia para estações espaciais com mais segurança e confiabilidade. Vamos estar nos movendo e, se mandarmos a corrente da direção oposta através do cabo, se conseguirmos forçar a corrente a ir para o outro lado, o fio passará a ser um sistema de propulsão. E aí teremos espaçonaves sem combustível, com a próxima geração de viajantes espaciais se utilizando de dispositivos de propulsão a eletricidade ao invés de propelentes químicos, algo como viagem nas estrelas. Talvez só prestemos atenção na eletricidade quando ela acaba. A cidade de Nova York sofreu um apagão no dia 13 de julho de 77. Os nova-iorquinos passaram 25 horas sem luz, sem elevadores e sem alarmes. As linhas de transmissão que ficam ao norte da cidade foram atingidas e destruídas por raios, e o equipamento de retaguarda da companhia de luz não funcionou. Manter a eletricidade em funcionamento dá muito trabalho. Não é só o maquinário. A manutenção desses sistemas custa uma fortuna. As companhias têm que manter suas linhas em boas condições. Nos Estados Unidos, 98% de todas as casas e prédios comerciais recebem energia de um vasto sistema de distribuição que acabou se interligando como uma teia de aranha, a chamada grade. Essas linhas de transmissão é composta por fios nus que carregam 500 mil de volts. Os inspetores de linha inspecionam e reparam cada pedaço da grade, geralmente sem desligar a corrente. E Bill, eu ia começar a fazer uma curva suave para a esquerda em direção à linha. Uma das técnicas mais ousadas é a utilizada nas linhas de alta voltagem. Eu acho que é muito perigoso porque você está misturando aviação com eletricidade. Para começar, você depende do helicóptero. Todas as coisas mecânicas têm que funcionar perfeitamente. Senão, você cai como uma pedra. E se o inspetor cometer um erro, você é vaporizado. Esses inspetores e pilotos trabalham para a Edwards Incorporated, uma das poucas companhias que tentam caminhar na corda bamba. A Edwards tem o melhor índice de segurança. É um serviço tão perigoso que poucas pessoas no mundo têm bastante qualificação para realizá-lo. Uma dessas pessoas é Spider Lockhart. Vou colocar o capuz sobre o meu capacete. A roupa exigida para o trabalho é uma armadura muito leve, feita de malha de aço inoxidável. Há uma tira por dentro que é ligada às calças. Ela serve de conexão elétrica entre o casaco e as calças. A eletricidade segue o caminho de menor resistência. Nesse caso, a malha da armadura, em vez de fluir pelo corpo do inspetor. Nós usamos uma roupa de aço inoxidável altamente condutora à prova de fogo. Resiste a qualquer corrente. Você já deve ter caminhado por um tapete grosso num quarto de hotel e, ao abrir a porta, deve ter levado um choque fraco. Isso é causado pelo que chamamos de eletricidade estática. E é isso basicamente que estou tentando eliminar do que estou fazendo. Há inspetores de linha arriscando suas vidas todos os dias para garantir que a energia continue a fluir.
A perigosa união de helicópteros com linhas de tensão existe para economizar tempo e dinheiro. A Edwards pode realizar em poucas horas um serviço que tomaria dias de trabalho de uma equipe de terra. Bill, estamos procurando pelo número certo da estrutura. E aí vamos voltar 1 ou 2 torres para podermos nos orientar de novo. A vida do inspetor depende da comunicação constante entre ele e o piloto. É esse o trecho que estávamos procurando. Eu vou bombear entre as 2 linhas de 500 mil volts. Aí vamos encontrar o local do defeito e estaremos prontos para começar o trabalho. O perigo é ficar perto demais, ao mesmo tempo de uma linha e de uma árvore. Aí, a eletricidade pode fechar um arco em torno de nós todos. E isso seria como dar um curto-circuito na linha e nós todos seríamos destruídos. Os dois sabem que se a comunicação se interromper, algo vai mal. Esse é um fato crucial que Spider Lockhart aprendeu por conta própria. Assim que eu senti a corrente passando por mim, vindo do aterramento mecânico que eu tinha, eu me dei conta de que havia feito algo errado. Às vezes já é tarde quando você percebe isso, mas eu reagi assim que senti. E pelo que eu sentia, eu sabia que ela ia me matar. E eu pensava que estava gritando para o piloto para me afastar do cabo, mas ele não escutava nada, porque eu não conseguia abrir a boca. A eletricidade paralisou o coração de Spider, mas um colega conseguiu revivê-lo, salvando sua vida. E aí eu vi o Spider deitado na plataforma, quase caindo, e deu para ver que tinha alguma coisa errada. Quando o helicóptero chegou perto, eu nem esperei que ele pousasse. Eu pulei em cima dele e comecei a cortar as correias de segurança dele. Eu fechei os olhos dele e comecei a tentar ressuscitá-lo. Eu levei uns 3 minutos para fazê-lo voltar. Quando o Spider está suspenso no ar e, portanto, sem estar aterrado a nada, a corrente o trata como se ele fosse parte do cabo e passa em volta do seu corpo e não penetra nele. Se você conseguisse usar um voltímetro para medir a voltagem naquele helicóptero, você veria que há uma tensão de 500 mil volts nele e em tudo que está dentro dele. A vara metálica serve para dirigir a eletricidade do cabo para o helicóptero. Uma vez estabelecido o caminho, o inspetor substitui a conexão estabelecida através da vara por conectores metálicos. Esses jacarés permitem que o inspetor fique de mãos livres para trabalhar. Eu estava trabalhando dentro do Parque Nacional de Everglades quando, sem querer, desliguei a conexão. E quando cheguei perto do cabo, o arco voltaico entrou direto na minha boca. Eu levei um choque de 500 mil volts na boca e no nariz, que arrancou todas as minhas obturações e cauterizou meu nariz. Me arrancou do cinto de segurança que me prendia à plataforma sob o helicóptero. E me pareceu que eu tinha ficado inconsciente por muito tempo, mas foram apenas alguns segundos. A voltagem é a primeira coisa que nos referimos quando se explica os perigos da eletricidade. Mas não é a alta voltagem que mata as pessoas, é a amperagem. A tensão na linha pode ser de 500 mil volts, mas não mata se a amperagem for muito baixa. Mas 1 ampere é tudo o que é preciso para parar um coração. Pense na eletricidade fluindo pelos fios como se fosse água dentro de canos. Numa pistola de água, a água está sob pressão e se move depressa. Mas para apagar um fogo, a pistola não serve. É preciso usar uma mangueira que permita a passagem de uma grande quantidade de água. A pressão da água é equivalente à voltagem na eletricidade. A quantidade de água é como a corrente elétrica e é medida em amperes. As medidas elétricas são baseadas na quantidade de elétrons que se deslocam. Uma lâmpada elétrica usa 1 ampere de corrente e 16 quintilhões de elétrons passam por segundo por qualquer ponto do fio que a alimenta. E eles todos têm que vir de algum lugar. Boa tarde, senhoras e senhores. Vocês podem ver atrás de mim a represa Hoover, cuja altura é de 220 metros, com uma largura máxima na base de 200 metros. O concreto usado na represa Hoover seria suficiente para pavimentar uma estrada de pista dupla de São Francisco, na Califórnia, até Miami, na Flórida.
Senhoras e senhores, há certas normas que vão ter que respeitar durante nossa visita de hoje. Se vocês ouvirem sinos, apitos, buzinas, sirenes ou zumbidos, olhem para mim. Se eu ainda estiver de pé aqui, não é uma emergência. Se for uma emergência, sigam as instruções que eu vou lhes dar. Não me derrubem nem pisem em mim tentando escapar. Lembre-se, as chaves estão comigo. A represa Hoover é uma das maravilhas da engenharia civil. A barragem tem mais de 200 metros de altura e formou um lago de mais de 150 quilômetros de comprimento. Ela foi construída para transformar a energia da água que cai em energia elétrica. A realização dessa obra monumental dependeu do esforço de pessoas como Tommy Nelson e Lee Tillman. A pressão do trabalho era tanta que nós não tínhamos tempo de pensar em muita coisa além do salário que íamos receber no fim de cada semana. E não era grande coisa, era ali. No meu caso, eram R$10 por dia. Você ganhava mais do que eu só ganhava 8. Quem estava dirigindo o caminhão era eu. Você dirigia um caminhão. Eu só dirigia porque me davam mais R$2 por dia. A represa Hoover foi construída na época da Grande Depressão Econômica dos anos 30. Além de criar muitos empregos, o que era uma necessidade, ela fez parte de um esforço nacional para melhorar a vida no campo através da eletrificação rural. Começamos com lamparinas de querosene, depois usamos lâmpadas de carbureto, queimadores de gás e finalmente chegou a eletricidade à disposição de todos, a eletrificação rural. O presidente Franklin Delano Roosevelt fez muito por nós da região oeste. A represa Hoover, sozinha, gera eletricidade suficiente para atender mais de 1 milhão de pessoas. E isso significa uma quantidade enorme de watts. Multiplique volts por amperes e você terá watts. Para acender uma lâmpada, você precisa de 100 watts. 1 kilowatt é igual a 1000 watts. A represa Hoover produz 4 bilhões de kilowatts por ano. Essa energia toda é enviada para a Califórnia, para a Nevada e para o Arizona. Esta ala da usina é chamada de Arizona. O comprimento desta sala é mais do que o comprimento de 2 quarteirões de uma cidade. Há 9 geradores comerciais nesta ala, cada um produzindo 16.500 volts de corrente alternada. Cada gerador pode atender uma cidade de 100 mil habitantes. A energia da água que cai faz girar as lâminas de uma turbina. O eixo da turbina, por sua vez, faz girar um ímã dentro de uma bobina de fios enrolados com voltas bem próximas. O movimento do ímã gera eletricidade. Ao girar, o ímã faz com que os elétrons se desloquem dentro dos fios enrolados e produzam uma corrente elétrica. Neste caso, a corrente é alternada. Uma corrente contínua flui diretamente sem qualquer pulsação. Como o nome diz, é uma corrente contínua. E é isso mesmo, é como se você abrisse um registro e deixasse a água correr. Ela só corre numa direção. A corrente contínua é assim. O nome contínua quer dizer isso, que ela flui sem parar. Ela é assim. A expressão corrente alternada significa que a eletricidade flui para a carga e de volta ao gerador, para a carga e de volta ao gerador. E cada vez que isso acontece, dizemos que ocorreu um ciclo. Os geradores produzem 16.500 volts de eletricidade. Antes de sair da usina, a voltagem é elevada para 230.000 volts para que possa ser enviada a longa distância. Na outra ponta da linha, esse processo é invertido e a alta voltagem é reduzida para 110 volts para ser entregue a milhões de residências. E agora vamos às respostas às perguntas feitas sobre a primeira parte do programa Compreendendo a Eletricidade. O apagão de Nova York foi causado por raios que caíram na rede elétrica e porque o equipamento de emergência não funcionou. A roupa de malha metálica dos inspetores de linha conduz melhor a eletricidade do que o corpo humano. A eletricidade segue o caminho mais fácil e por isso flui através da roupa e não através da pessoa. Tente o seguinte trabalho de grupo com sua classe: montar um ímã eletromagnético usando um prego, fio de cobre e uma bateria de 9 volts. Cada estudante deve montar um ímã e testar sua potência tentando atrair um preguinho pendurado num barbante.
Para a pesquisa, o Discovery na Escola sugere procurar o site Electrified Ben, no endereço da internet que aparece na tela. Peça também a sua bibliotecária para ajudá-lo a explorar os vários recursos que sua biblioteca tem a lhe oferecer. E agora, vamos às perguntas para o estudo e discussão relativas compreendendo a eletricidade, segunda parte. Visto do espaço, qual é o ponto mais iluminado da Terra? Por que o parque de diversões de Coney Island era chamado de paraíso elétrico? Discuta a tecnologia utilizada na fabricação do braço mioelétrico de Utah. Quais são as melhorias necessárias para que esses dispositivos venham a substituir membros do corpo humano? Discovery na Escola apresenta agora Compreendendo a Eletricidade, segunda parte. Las Vegas. Bom, as pessoas são como mariposas. Elas adoram as luzes e são atraídas por elas. Elas querem saber do que se trata. Por isso, os operadores dos cassinos e quase todo mundo aqui usa muitas luzes para atrair o público. É como se dissessem, tem festa aqui, venham ver. A ideia em Las Vegas é que se você construir algo, muita gente vai aparecer para ver. E se você construir algo e cobrir tudo de luzes, o pessoal não só vem, como gasta dinheiro. Sem a eletricidade, esta cidade seria apenas uma vilazinha sonolenta em meio ao deserto. Do espaço, Las Vegas aparece como o ponto mais iluminado artificialmente do planeta. São milhões de lâmpadas que mais cedo ou mais tarde se queimam e têm que ser trocadas. Todas as noites, equipes da companhia Young de anúncios elétricos saem para reparar os anúncios e trocar as lâmpadas. Uma de suas tarefas mais árduas é a manutenção da experiência da rua Fremont. Numa malha sobre os pedestres brilham 2 milhões de lâmpadas formando um show de 70 milhões de dólares. A cidade não para nunca, mas o ritmo é mais lento após a meia-noite. É quando as equipes testam o sistema e executam os reparos. O trabalho de Homer King é o de trocar as lâmpadas. A vida útil dessas lâmpadas é de cerca de 25 mil horas. Eu estou meio enrolado aqui hoje. A lâmpada se acende porque seu filamento oferece resistência à passagem dos elétrons. Ao forçar sua passagem pelos filamentos de tungstênio da espessura de um fio de cabelo, os elétrons liberam energia que se transforma em calor. O material é chamado de resistivo quando resiste à passagem da corrente através de si mesmo. A resistência à passagem libera energia que se transforma em calor, aquecendo o filamento. E aqui, calor significa luz. O filamento atinge temperaturas superiores a 2.000 graus centígrados. Os anúncios luminosos podem ter mudado, mas a luz foi usada para atrair multidões desde que a energia elétrica foi dominada. Coney Island foi um dos primeiros locais que usaram eletricidade. Foi lá que Thomas Edison acendeu 1 milhão de seus novos bulbos incandescentes. Coney Island foi chamada de paraíso elétrico. Era como um mundo diferente. Era o parque de diversões do mundo, todo iluminado. No início do século XX, a ilha de Coney era o maior parque de diversões do mundo. Charles Dickens, Mark Twain, Sigmund Freud, Herman Melville e Walt Whitman estavam entre milhares de pessoas que correram para ver a luz elétrica em funcionamento.
Coney Island não seria Coney Island sem eletricidade. Se me lembro bem, Coney Island foi o primeiro lugar a ter luz elétrica. Cana é luz. Cana é movimento. Cana é elétrica. A Astroland Cyclone, movida a eletricidade, é tida como uma das 5 melhores montanhas russas do país e é também uma das mais antigas. Ao chegar lá embaixo, ela está a uma velocidade de 90 quilômetros. E os passageiros sentem uma pressão equivalente a 4 vezes a força da gravidade. Este motor elétrico vem mantendo há 70 anos a montanha-russa em funcionamento, levando o carro que pesa 7 toneladas até o alto da montanha. Um motor elétrico é um gerador ao contrário que transforma a eletricidade em movimento ao contrário do gerador. O motor está ligado por uma correia a uma roda de 4,5 metros de diâmetro que puxa a corrente. O sistema gasta muita energia. Quando o carrinho está subindo, o motor está consumindo 600 amperes, o suficiente para suprir 3 casas modernas de eletricidade. Logo que os cientistas conseguiram capturar a energia elétrica, começaram a conduzir experiências com ela. Em 1780, um anatomista italiano, Luigi Galvani, fez descobertas fundamentais. Galvani mediu a energia dos raios. Galvani pegou pernas de rãs e mostrou que quando caía um raio, elas se contraíam. E demonstrou assim que os raios criam um campo elétrico que produz a voltagem que faz contrair as pernas das rãs. Pode ligar. Não pode ser. Eu acho que senti uma pulsação. Dr. Branch, ele está respirando. O senhor trouxe esse homem de volta? Não. O músculo do coração dele respondeu a um tremendo choque. Foi isso. O que já foi ficção científica passou a ser realidade. Um coração bate porque a cada segundo, impulsos elétricos se espalham pelo músculo cardíaco, produzindo e coordenando o movimento. Esses impulsos são transmitidos através do corpo e chegam até a pele, onde podem ser detectados por sensores metálicos e apresentados sob a forma de eletrocardiograma. É um indicador elétrico que permite que os médicos monitorem constantemente as batidas do coração. Há eletricidade, impulsos elétricos por todo o corpo. A eletricidade de nossos corpos é gerada por reações químicas entre as células. O que faz com que o coração se contraia são esses impulsos. Essas minúsculas correntes elétricas que passam do exterior para o interior das células cada vez que nosso coração bate. O Dr. Hugh Calkins é um eletrofisiologista da Universidade Johns Hopkins. Ele utiliza a eletricidade para tratar e curar disfunções elétricas do coração. Ele está implantando agora um dispositivo num paciente que tem um distúrbio que faz com que o coração bata depressa demais. É preciso que se passe um determinado tempo para que o coração contraia e expulse o sangue que está dentro dele, e mais tempo para que se encha de sangue. Se tudo se passa muito depressa, em vez de haver uma contração rítmica, o coração começa a tremer e o sangue não é bombeado para o corpo, fazendo com que você desmaie alguns segundos depois e morra dentro de minutos. É necessário um choque elétrico para que a pessoa tenha seu ritmo cardíaco restaurado. Colocamos isso no corpo do paciente. É como se fosse uma antena que permite saber qual é o seu ritmo cardíaco. E se o ritmo não está bom, se há fibrilação ventricular, podemos dar um choque. Isso se faz apertando estes 2 botões ao mesmo tempo, disparando um choque de 360 Joule através do corpo.
E como o coração está bem no meio, ele vai ser despolarizado. O ritmo normal será restaurado. O laboratório de eletrofisiologia está desenvolvendo um desfibrilador portátil que é implantado no corpo dos pacientes. O desfibrilador implantado dá um choque no coração do paciente 10 a 15 segundos após ter identificado um problema. Colocar um desses num paciente dá uma sensação boa. É como estar instalando uma UTI que o paciente vai carregar consigo para sempre. Se houver algum distúrbio no seu ritmo cardíaco, para mais ou para menos, o desfibrilador cuida dele. É como se fosse uma incrível apólice de seguro de vida. O que ele chama de fibrilação ventricular é mais conhecido como ataque cardíaco fulminante. E a única maneira de testar o dispositivo é... Após instalarmos o desfibrilador, induzimos uma fibrilação ventricular, aceleramos muito o ritmo do coração. E dá para ver na tela uma série de risquinhos muito rápidos, que são a indicação de que o coração está batendo muito caoticamente, com vários curtos-circuitos girando em torno do coração. Isso faz bater entre 400 e 500 vezes por minuto. 10 joules equivalem a 500 volts. Isso é o registro que mostra as variações que ocorreram desde que induzimos a fibrilação com um choque, até que, cerca de 8 segundos depois, o desfibrilador se carregou e sustou o ritmo louco que havia se instalado. O truque é personalizar o desfibrilador implantado para que ele dê a descarga mínima necessária para restaurar o ritmo normal do coração. As pessoas estão cada vez mais entusiasmadas com as vantagens da eletricidade. Eu sei que por muitos anos houve um debate quanto ao tratamento a ser dado aos pacientes que sofrem ataques fulminantes. Discutia-se sobre o tratamento mais indicado, se com desfibriladores ou com remédios convencionais. Os estudos parecem indicar que os desfibriladores são mais eficazes do que os remédios existentes. É a vitória da eletricidade que provou ser melhor. Este é um braço de Utah, um dos mais novos elos entre o corpo humano e as máquinas. O dispositivo utiliza os próprios impulsos elétricos do corpo para fazer funcionar e controlar os movimentos de um braço elétrico. John Migueles trabalha com pessoas que tiveram membros amputados, ensinando-os a usar o braço mioelétrico. No momento, há uma corrida entre os transplantes de membros e a eletrônica. Nós começamos com uma pele feita de silicone e dentro dela colocamos motores elétricos que controlam o abrir e o fechar dos dedos. Em geral, temos aqui também um motor que permite replicar a pronação, a rotação do pulso. E há também um motor elétrico aqui que, através desta transmissão, controla a flexão e a extensão do cotovelo. O microcomputador vai montado bem aqui e processa toda a informação. Uma das coisas boas desta mão é que ela tem muita força nos dedos e chega a uma pressão de 10 quilos. Por isso é preciso ser muito cuidadoso quando se aperta alguma coisa. Bob Goodman controla seu braço biônico através da contração do seu bíceps e do seu tríceps. Eu gosto de pegar na mão de meu irmão e apertar, olhando para a cara dele. Acho que é uma espécie de sentimento biônico. O lado irônico disso tudo é que a eletricidade foi a culpada por Bob ter perdido o braço. Ele estava sobre um telhado removendo uma antena de televisão quando aconteceu algo errado. A antena se desequilibrou e caiu sobre a linha de alta tensão que passava atrás de nós. Eram uns 12.500 volts. Eu estava sobre uma escada de alumínio que se aqueceu e começou a me queimar a perna. A sorte foi que eu consegui me soltar da escada e cair no chão, porque muitos médicos me disseram: bom, com toda aquela voltagem, o seu coração deve ter parado. Quando caí no chão, o choque da pancada fez meu coração voltar a bater. Por isso eu até que fiquei feliz de ainda estar vivo, apesar de ter perdido o braço direito. Quando o cérebro manda um sinal elétrico para que um músculo seja flexionado, ele é interceptado por eletrodos também chamados de sensores de pele, implantados no que restou do membro amputado. Esse impulso elétrico é amplificado por um microcomputador para controlar os motores elétricos do braço.
O paciente tem que ser capaz de emitir 2 sinais independentes, o que seriam contrações musculares. No caso do Bob, estamos utilizando o bíceps e o tríceps, mas ele tem que emitir um sinal de cada vez. Se ele emitir os 2 ao mesmo tempo, ele vai estar dizendo à mão para que ela se abra e se feche ao mesmo tempo, que só faz a mão tremer um pouco. Com um braço mioelétrico, é preciso travar o cotovelo para poder fazer a mão funcionar. Para destravar o cotovelo, é preciso flexionar os 2 músculos sãos ao mesmo tempo e depois relaxá-los de repente. Eu levei alguns meses para aprender a destravar o cotovelo. Eu sempre flexionava um músculo antes do outro. Foi aprendendo a destravar o cotovelo que eu perdi mais tempo. E como vão as coisas com você? Algum problema? Não, tudo bem. Eu coloquei uma tipóia nova e ajustei o encaixe. Parece que ele está respondendo muito bem. Ótimo. E como vai a bateria? Esse braço tem um interruptor aqui e as baterias estão se comportando muito bem. Este novo conjunto de baterias está durando de 4 a 5 dias. É bastante. Ok. A abertura e o fechamento não mudaram. Eu faço o mesmo esforço para ambos. Acho que aprendi a fazer isso. Ok, abra e feche. Muito bom. Feche. Ótimo. Quando usei este braço pela primeira vez, senti certo receio de ter um braço elétrico tão perto de mim. Mas assim que consegui fazer o braço e a mão funcionarem, o sentimento desapareceu. Eu achei tão bacana uma pessoa poder construir uma mão tão natural, funcionando com tanta facilidade, que ela passou a ser muito mais uma coisa positiva do que uma ameaça. E tem funcionado muito bem. Um braço Utah custa entre 45 e 120 mil dólares. Você deve ter deixado as luzes acesas, o que significa que... Eu resolvi usar este braço todo dia. Provavelmente não aprendi a lição quando levei aquele bruto choque, porque continuo a usar um braço elétrico. Ok. Dá para mais uns 10 mil quilômetros. É, ótimo. O mundo moderno seria inviável sem a eletricidade. Trabalhando por 8 horas ininterruptas, um homem sadio consegue gerar de maneira constante energia equivalente a 1/10 de cavalo. A mesma quantidade de trabalho pode ser realizada por um motor elétrico numa fração daquele tempo. A eletricidade não tem rival como energia controlável. Ela é limpa, silenciosa e pode ser ligada e desligada instantaneamente. Por todo o mundo, ainda há cerca de 2 bilhões de pessoas que vivem sem energia elétrica. A maioria delas vive em regiões remotas, como a Vila da Boa Sorte, no Brasil. A vila fica muito distante da rede de distribuição elétrica do país. Por isso, os habitantes da vila não dispunham dos inventos elétricos do século XX, nem tinham acesso a coisas básicas como vacinas, que devem ser mantidas sob refrigeração. Não tinham motores elétricos nem água corrente e limpa. Eles usavam água de superfície contaminada que fluía de nascentes para a caixa d'água comunitária. A única água limpa que existia estava em lençóis subterrâneos nas profundezas da terra. Seria necessária uma bomba elétrica para fazer a água chegar até a superfície. Para resolver esse problema, os governos do Brasil e dos Estados Unidos resolveram atuar em conjunto e gerar eletricidade transformando a energia do sol. A colocação de postes e linhas de transmissão exige um investimento tão alto que a energia fotovoltaica passa a ser mais barata aqui do que as outras formas de gerar eletricidade.
As células fotovoltaicas, também chamadas de painéis solares, convertem a energia irradiada pelo Sol em eletricidade. É uma energia limpa e renovável ao alcance dos habitantes de vilas como esta. O engenheiro Roger Taylor trabalha no Programa Brasileiro de Eletrificação. Nesta vila em particular, vai haver grandes mudanças porque a escola vai poder funcionar à noite. A clínica de saúde vai poder estocar vacinas e oferecer mais serviços de pronto atendimento. E o sistema de bombeamento, porque a água está a grande profundidade, vai fornecer água muito pura, muito limpa e filtrada. O esforço conjunto dos dois países vai permitir a instalação de 4 sistemas nesta vila. O maior deles será a energização de uma bomba elétrica para retirar água do poço. Bombear água gasta uma quantidade razoável de energia, mas nesse caso porque o poço é muito profundo. Vamos ter que bombear água de uma profundidade de 100 metros e isso consome bastante energia. Quando um painel solar é exposto ao Sol, os materiais que o compõem liberam elétrons, produzindo assim eletricidade. Em boa sorte, os painéis estão sendo ligados a uma bomba. Com o sistema em funcionamento, tanto a corrente como a água estarão fluindo. A energia da vila foi ligada no dia 26 de maio de 1997. Avanços tecnológicos que levaram 100 anos para serem alcançados chegaram aqui com o simples acionamento de um interruptor. Agora pode E vai ser interessante ver como as vidas dos habitantes daqui, assim como a sua cultura, vão ser afetadas a partir do momento em que eles passam a ter um padrão básico de vida igual ao restante do mundo. Cada vez mais aspectos de nosso mundo dependem do movimento dos elétrons. Eles fluem através de um sem número de interruptores e de máquinas. Eles fluem através de nossos corpos e de nossos cérebros. Eles podem até dar início à vida. No tubo de ensaio, você pode usar faísca para criar coisas que parecem ter vida, para unir moléculas. Quando os pesquisadores escoceses clonaram uma ovelha que chamaram de Dolly, eles usaram uma minúscula faísca elétrica para fundir as células e fazer com que o óvulo começasse a se transformar num embrião. E tudo isso decorreu da curiosidade de um homem no longínquo ano de 1752. Foi quando ele enfrentou os raios de uma tempestade com uma pipa e uma chave. Ele roubou o raio dos céus e apresentou a eletricidade à humanidade. E agora vamos às respostas às perguntas feitas sobre compreendendo a eletricidade, segunda parte. O ponto mais brilhante iluminado pelo homem que se pode ver do espaço é a cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Coney Island era conhecida como Paraíso Elétrico porque foi um dos primeiros lugares a usar eletricidade. O parque era iluminado por 1 milhão das recém-inventadas lâmpadas incandescentes de Thomas Edison. Tente a seguinte atividade com sua classe. Os estudantes devem somar o total de watts de todas as lâmpadas de suas casas. Cada estudante deve estimar o consumo mensal de energia de sua casa, para depois ser criado um gráfico mostrando os níveis de consumo de toda a classe.
Para continuar sua pesquisa, o Discovery na Escola sugere a página Theater of Electricity, no endereço da internet que aparece na tela. Peça ao seu bibliotecário que o ajude a explorar os muitos recursos de sua biblioteca. Versão brasileira Sincrovídeo.